Olá, dando continuidade ao estudo da interação gênica, agora nós vamos conversar um pouquinho sobre a epistasia. Então, antes de você assistir essa aula, é interessante que você tenha assistido a aula de interação gênica simples, também conhecida, também chamada como interação não epistática. Então, tratando da epistasia, galera, a epistasia é um tipo de interação gênica onde nós vamos ter um gene chamado de epistático, impedindo a manifestação de outro gene não alelo, chamado de hipostático. Então, aqui nós vamos ter a anulação. Quem anula, eu chamo de epistático, e quem está tendo a sua característica anulada, eu chamo de hipostático, ok? Isso em relação a gene. Galera, aqui na epistasia nós vamos ter três tipos: a epistasia dominante, a epistasia recessiva e a epistasia duplo recessiva. Com relação ao nosso estudo de hoje nós vamos estudar apenas a epistasia dominante e a recessiva. A duplo recessiva nós vamos estudar em outra ocasião, em outro momento. Com relação ao primeiro tipo de epistasia dominante, nós vamos ter aqui o exemplo cor da moranga, que é aí um tipo de abóbora. Para moranga, nós vamos ter, galera, três tipos de cores. Existem os frutos brancos, os frutos amarelos e também os frutos verdes. E agora se liga aqui na legenda. A presença do alelo Vzão condiciona fruto amarelo. Então, se nós tivermos aqui Vzão, Vzão ou Vzão, Vzinho, o fruto é amarelo. A presença do alelo Vzinho condiciona fruto verde. Então, a combinação Vzinho, Vzinho condiciona fruto verde. Ezão é epistático em relação aos genes Vzão e Vzinho, de modo que basta a presença do gene Ezão para o fruto ser branco. Então, o Ezão aparecendo, esse Ezão é um alelo epistático, então ele anula a manifestação do Vzão, anula a manifestação do Vzinho e o fruto se torna branco. Já a combinação, galera, Ezinho, Ezinho, ela deixa a cor se manifestar naturalmente. Então, vamos analisar aqui alguns exemplos. O aparecimento desse genótipo aqui. Então, lembrando que interação gênica nós vamos ter interação de genes. Analisando esse primeiro parzinho aqui de genes, Vzão, Vzinho. Apareceu Vzão, fruto amarelo. Mas nós temos que analisar o segundo par. Analisando esse segundo par de genes, olha aqui, apareceu o alelo Ezão. Basta aparecer pelo menos um Ezão que o fruto deixa de ser amarelo e torna-se branco. Segundo exemplo para vocês. Vamos lá. Vou aqui apagar e colocar o seguinte. Vzão, Vzão, Ezinho, Ezinho. Então, vamos lá. Aparecimento do alelo Vzão condiciona fruto amarelo. Apareceu no segundo par de genes o alelo inibidor? Não apareceu. Então, o fruto continua sendo amarelo. Terceira situação, tenho aqui Vzinho, Vzinho, Ezão, Ezinho. Analisando o primeiro par de genes, Vzinho, Vzinho condiciona fruto verde. Apareceu o alelo inibidor? Apareceu. Então, o fruto deixa de ser verde, ele vai ter a coloração agora branca, ok? Então, essa foi a epistasia dominante. Com relação à epistasia recessiva, nós vamos ter alelo recessivo sendo epistático. Então, nós vamos ter uma combinação recessiva, galera, não deixando a manifestação acontecer. Então, não vai deixar aqui a cor em pelo de rato ser manifestada. Então, o exemplo que eu tenho para vocês é a coloração da pelagem em ratos. Se liga na legenda, ó. Pzão condiciona a pelagem preta. Pzinho, a pelagem agute. Então, se nós tivermos o seguinte padrão, Pzão, Pzão, ou Pzão, Pzinho, nós temos aí a pelagem preta. Mas, se aparecer Pzinho, Pzinho,
eu tenho a pelagem do tipo agute com a pelagem acinzentada. Presença do alelo Czão deixa a cor se manifestar. O que não vai deixar a cor se manifestar é essa combinação aqui, ó. Aparecendo Czinho, Czinho, forma ratos albinos. Então, quem vai estar sendo epistático aqui? A combinação Czinho, Czinho. Então, essa combinação recessiva não deixa a cor preta se manifestar, como também não vai deixar se manifestar a pelagem agute. Então, vamos analisar aqui esse exemplo. Pzão, Pzinho, Czão, Czinho. Analisando esse primeiro par de genes, a presença do alelo Pzão condiciona a pelagem preta. Analisando o segundo par de genes, apareceu a combinação epistática? Apareceu Czinho, Czinho? Não. Então, se não apareceu Czinho, Czinho, a coloração continua sendo preta. Segundo exemplo, Pzinho, Pzinho, Czinho, Czinho. Analisando o primeiro par, presença de Pzinho, Pzinho condiciona a pelagem agute. Apareceu a combinação que anula a manifestação do Pzão e do Pzinho? Apareceu. No caso aqui, a presença de Czinho, Czinho não vai deixar a coloração se manter. E o pelo do rato torna-se albino, torna-se branquinho. Então, deixa de ser agute e torna-se agora branco. Então, a presença da combinação Czinho, Czinho não deixa a cor se manifestar. O rato vai deixar de ter um pelo agute para ter um pelo albino, que é um pelo branquinho, ok? E aqui nós temos, galera, um exemplo. Um cruzamento base que nós vamos ter o seguinte. Epistasia é um fenômeno em que um gene chamado de epistático inibe a ação de outro que não é seu alelo chamado de hipostático. Em ratos, o alelo dominante Bzão determina cor de pelo acinzentada, enquanto o genótipo homozigoto Bzinho define cor preta. Em outro cromossomo, segundo Locus, afeta uma etapa inicial na formação dos pigmentos dos pelos. O alelo dominante Azão nesse locus possibilita o desenvolvimento normal da cor, como definido pelos genótipos Bzão traço ou Bzinho. Mas o genótipo Azinho bloqueia toda a produção de pigmentos e o rato torna-se albino. Considerando os descendentes do cruzamento de dois ratos, ambos com o genótipo Azinho, Bzão, os filhotes de cor preta poderão apresentar genótipos. Então, nós vamos analisar aqui as alternativas. Então, nós estamos querendo saber quais as combinações de genótipo preto, quais são os genótipos pretos, em qual alternativa nós vamos encontrar somente genótipos pretos. Para isso, nós vamos seguir agora um padrão para a resolução dessa questão. Mas antes, eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe. Qual tipo de epistasia nós estamos trabalhando nesse exemplo? É uma epistasia dominante ou é uma epistasia recessiva? Aqui no finalzinho nós temos o seguinte, mas o genótipo Azinho bloqueia toda a produção de pigmentos e o rato torna-se albino. Então, se Azinho está bloqueando a pigmentação do rato, aqui, galera, nós temos um caso de epistasia recessiva. Então, seguindo o padrão para a resolução da nossa questão, nós temos o seguinte, a primeira coisa que nós devemos fazer é extrair os dados, deixar ele de forma bem nítida no nosso esquema para que a gente possa depois interpretar melhor o quadro de Piney. Então, o alelo Bzão designa pelo acinzentado. O aparecimento de Bzinho, pelo preto. Quando aparecer o Azão, esse Azão possibilita a manifestação da cor, mas se aparecer Azinho, bloqueia a produção da cor e torna o rato albino. Tá? Foi a primeira coisa que nós fizemos aqui para resolver essa questão. Segundo passo, a segunda etapa, cruzamento. No finalzinho da questão foi colocado para nós o cruzamento.
ambos com genótipo azão, azinho, bezão, bezinho. Então, os indivíduos apresentam o mesmo genótipo. Então, nós vamos ter aqui o macho sendo azão, azinho, bezão, bezinho, e a fêmea também sendo azão, azinho, bezão, bezinho. Se vocês quiserem encontrar a quantidade de gametas, nós vamos seguir uma regra para isso. 2 elevado a n, 2 elevado ao número de pares de heterozigotos. Então, analisando aqui o macho, o indivíduo 1, nós temos 2 pares de heterozigotos. 2 elevado a 2, nós vamos encontrar 4. Então, nós temos que ter obrigatoriamente 4 combinações, 4 genótipos diferentes para esse indivíduo. Como eles são iguais, então, para a fêmea, nós vamos ter também 4 combinações possíveis. Como nós vamos encontrar essas combinações? Vou apagar aqui para ficar melhor. Azão, bezão é uma. Azão, bezinho, a segunda. Azinho, bezão, a terceira. E azinho, bezinho, a quarta. Então, como são indivíduos iguais, para a fêmea nós vamos ter também as mesmas combinações. Quarta etapa, quarto passo. Nós vamos ter quadro de Pinet. Vamos colocar os 4 gametas aqui na primeira linha. E nós vamos ter os 4 gametas aqui também na lateral. Como nós vamos fazer? Da mesma forma que nós procedemos lá na segunda lei de Mendel. Primeiro com primeiro, depois primeiro com segundo, depois primeiro com terceiro e por último primeiro com quarto. Então, como fica azão, bezão com azão, bezão? Azão, azão, bezão, bezão. Como fica azão, bezão com azão, bezinho? Azão, azão, bezão, bezinho. Como fica azão, bezão com azinho, bezão? Azão, azinho, bezão, bezão. E como fica a última combinação dessa linha? Azão, bezão com azinho, bezinho. Fica, galera, azão, azinho, bezão, bezinho. E assim nós vamos fazer com todos esses quadrinhos aqui do estudo de Pinet. Agora, se liga no seguinte. Vamos fazer aqui agora a análise desse nosso resultado. Então, a presença do bezão, basta aparecer um bezão para o pelo ser acinzentado. Mas nós devemos analisar o segundo par de genes. Lembrando, ó, quem anula a manifestação da cor é azinho, azinho. Então, se não aparecer o azinho, azinho, a cor aqui se manifesta naturalmente, então pelo aqui nós vamos ter um pelo acinzentado, beleza? Então, aqui essa segunda situação para vocês. Bezão, bezão. Então, essa combinação, esse par de genes designa pelo acinzentado. Vou colocar um azinho de acinzentado. Mas nós devemos analisar o segundo par de genes, azinho, azinho. Então, lembrando, ó, que azinho, azinho bloqueia a produção de cor. Então, o rato deixa de ter um pelo acinzentado e tem agora um pelo branco. Agora, o rato é albino. Terceira situação. Bezinho, bezinho. Esse bezinho, bezinho é cor preta do pelo. Vamos analisar o segundo par de genes. E nós temos aqui o genótipo azinho, azinho. Esse genótipo azinho, azinho bloqueia a produção da cor preta. E o pelo do rato agora é um pelo branquinho. O rato agora é albino. Então, vamos fazer dessa forma, analisando todos os 16 quadradinhos aqui do nosso estudo. Fazendo isso, nós vamos ter as seguintes marcações. Nós vamos ter, galera, 4 combinações, 4 genótipos, onde azinho, azinho aparece. Então, basta azinho, azinho aparecer para o rato ser albino. Então, aqui nós temos rato albino, aqui também nós temos rato albino e aqui nesse último também. Aqui todos esses que estão marcados em roxo
tem Bzão. Então, basta aparecer um Bzão para o pelo ser acinzentado. E a segunda combinação, o segundo par de genes, não tem a presença do Azinho. Então, a cor se manifesta naturalmente. Então, todos esses aqui têm o pelo acinzentado. E por último, esses que estão marcados em verde, se nós analisássemos aqui, ó, Bzinho, designando pelo preto, será que esse pelo preto ele vai ser manifestado mesmo? Então, vamos analisar aqui o segundo par de genes. Então, não tem a presença de Azinho. Se não tem a presença de Azinho, o pelo preto se manifesta naturalmente. Então, a nossa questão, ela pergunta quais os genótipos de pelo preto. Então, nós vamos analisar aqui. Então, nós temos 3 combinações aqui, tá? Nós temos a combinação Azão, Bzinho. Nós temos essa aqui, Azão, Azinho, Bzinho. Já foi essa. E essa outra aqui, Azão, Azinho, Bzinho. Então, nós temos aqui 2 combinações iguais. Então, nós temos aqui um genótipo para preto e esse é o segundo genótipo para coloração, para pelagem preta. Então, os 2 genótipos que a questão pede são esses aqui. Mas, analisando aqui o quadro de forma geral, nós vamos ter, galera, o seguinte. Pelo albino, pelagem branca, rato branco, nós vamos ter 1/4 de possibilidade. Lembrando que aqui é 4 em 16, mas esse resultado ele foi simplificado. Pelo acinzentado, nós vamos ter 9 quadrados em 16 possibilidades. E pelo preto, nós vamos ter 3 em 16. Lembrando que a nossa questão ela pede análise somente dos genótipos de pelo preto. Então, genótipos de pelo preto, nós temos esse aqui e nós temos esse aqui, ok? Então, com isso, nós terminamos a segunda parte do nosso estudo de interação gênica. Na próxima oportunidade, nós vamos falar de herança quantitativa. Então, até uma próxima aula, galera. Tchau, tchau!